Fala galera, como vocês estão? Nós estamos bem, mas estamos com muita saudade de vocês, de nos reunirmos, de fazer a Aliança Jovem fervendo junto com vocês. Mas para matar um pouquinho a saudade, nós queremos fazer um vídeo aqui, nós queremos estar junto compartilhando algo bem legal com vocês, né? Devido ao lockdown aqui em Curitiba, nós não conseguimos fazer a nossa AJ, a nossa Aliança Jovem. Mas, cara, sejam abençoados através desse vídeo. Nós estamos aqui, né? Vamos fazer algo muito especial junto com vocês. E é isso, né, amor? Isso aí. Então a gente vai explicar rapidinho para vocês o que seria esse próximo nosso culto. Esse nosso culto, a gente começou ano passado um projeto que são com os jovens casais. Como a gente viu que nossa igreja, a maioria da galera foi casando, foi se distanciando, a gente queria aproximar eles de alguma forma. E daí alguns relatavam que daí o culto da aliança era mais rapaziada, meninada. Então Deus colocou esse projeto no nosso coração para trazer um culto especial para os jovens casais. Mas não quer dizer que não vai abençoar aqueles que não são casados ou aqueles que são casados há mais tempo. O nosso primeiro culto do Bem Casados foi o ano passado, no meio do ano, para poucas pessoas, que a gente fez uma coisa bem aconchegante, bem íntima, bem legal, onde a gente pôde trocar experiência, ouvir o testemunho de pessoas, a gente ouviu nossos líderes mais velhos em questão de experiências. Então, a gente quer te convidar a não perder os próximos. O nosso quadro se chama Bem Casados, porque para a gente manter um relacionamento para o resto da vida, a gente tem que cultivar o nosso casamento todos os dias. Então, a gente queria que vocês ficassem sempre ligadinhos nos nossos novos projetos desse ano. E esse é um deles. Então, fique atento agora, que agora nós vamos compartilhar com vocês a nossa história. Como tudo começou, né? Como tudo começou. Ixi. Para quem não sabe, quem anda mais perto da gente já conhece um pouco da nossa história. Mas eu e o Misa, a gente se conhece, eu tinha 5, 6. Eu tinha 7. Eu tinha 6 e o Misa tinha 7. Eu tinha 7, você tinha 6, é verdade. E a gente se conhece da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. A mãe do Misa era professora, a minha mãe era professora. E tem muita gente na igreja que é testemunha. A Damaris foi nossa professora. Sim. Na nossa pior fase, porque nós já era pré-adolescente quando ela foi melhor nossa... fase? Não, que pior? Foi melhor fase. Foi pior, porque daí o Misa entrou naquela fase drástica de atentado. Para quem não sabe, o Misa era daquele menino que eu acho que quase todo mundo sabe, que era uma bênção, gente. Eu amava essa pessoa, amava. Eu sei que, assim, para nós resumir essa parte, assim, de criança, a gente... o Misa era daquele que puxava meu cabelo e tirava a minha cadeira para eu cair no chão na escola dominical. Verdade. Para você ter uma ideia de como começou tudo. E daí, nessa época, daí já mais, assim, com 12, eu saí da igreja onde a gente frequentava e ele também. A gente era a mesma denominação, mas igreja de outros bairros. E a gente ficou sem se ver por uns 4 anos, né? Eu lembro que eu fui com um brother meu para outra igreja e a gente ficou mais ou menos uns 3 anos, 4 anos fora dessa outra igreja. E daí, nesse meio termo, mas nós nunca saímos dessa igreja, na verdade, porque como a outra igreja era longe, volta e meia a gente tinha muito amigos em comuns ali, né? Então, nós estávamos direto ali, juntos ali, mas com um compromisso mais forte em outra igreja, né? Então, e querendo ou não isso... foi fazendo a gente voltar de novo para essa igreja, porque a gente viu que tinha muitos amigos que começaram a voltar e amigos próximos, e nós juntos ali a gente começou a criar algum laço assim, mas antes disso, a pessoa aqui, a Silvia, pastora Silvia, ela tá tão rancorosa, quando ela fez o seu aniversário de 15 anos, ela não me chamou. Eu não, mas...
Ela não me chamou e eu queria, né, presenteá-la, né, mas ela... Relate se você ia chamar a pessoa que puxava a cadeira de você e puxava seus cabelos na sua festa de 15 anos, nem a pau. Eu falo para as nossas filhas, falo, o papai Ele teve tem que mágoa. fazer cura interior, cura interior, encontro com Deus. Até hoje eu vou pro encontro com Deus, né, tem que fazer aquela cura interior, porque, né, isso aí tá ali ainda, né, mas vai passar. Algumas partes nós vamos ter que cortar da nossa história, porque não é um bom exemplo, tá? Mas, assim, aqueles que estão mais perto conhecem, a gente até conta, mas, sim, Misa era um garoto atirado, tá, minha gente? Só pra relatar. Então, aí quando eu fiz 15, daí com 16 a gente voltou a se ver. E aí os nossos amigos meio que eram os mesmos amigos, e daí a gente começou... Só que na nossa época, ó, não é tão distante a nossa época não, tá, gente? A gente é super novo. Verdade. Até a gente brinca agora que como é que essa galera vai se conhecer? Não pode sair, Não, e também agora, né? Mas se não se conversam, Malemar troca uma mensagem de celular. Olha que o WhatsApp nem paga. Aquela época tinha que colocar crédito no celular, tá, Mas isso que é o problema, porque quando estão com o celular, conversa com outra pessoa quando tá perto, né? É, isso também, que é o problema, né? Então tem que tirar o celular, cortar o Wi-Fi. Vamos cortar o Wi-Fi da igreja, galera, pra ninguém, né? Daí vai ter que conversar no ao vivo. E daí o que aconteceu? Que a gente jogava muito vôlei na pracinha com os amigos e começamos a conversar de volta, e daí foi uma amizade relativa, né? Sim, a gente foi estreitando os laços. Mas ainda não tinha amizades com meninas, ele tinha interesse nas meninas. Não, nada a ver. Não, nada a ver, amor. Vou te dedurar aqui. Amor, hoje eu vou te dedurar tudo. Não, eu gostava de relacionamentos, assim, ó. Eu gostava de conversar bastante, eu conversava com todo até mundo. hoje, né? Ele conhece muita gente. Conheço muita gente. E aí a gente foi nisso, e fomos até os 16, meio, 17, o 17, mas eu já era um ano mais velho. E aí ele resolveu namorar, né, gente? Ele resolveu ter um compromisso sério, porque até então ele não queria. Eu fui buscar até no Senhor. Minha sogra e família aí. 21 dias de jejum e oração. Mentira. E assim, lá no deserto, eu escutei uma voz, é ela. Vai, firme, constante. Eu falei, vamos ver então se é ela. Não. E aí eu fui a primeira namorada que ele levou em casa, e ele foi o meu primeiro e único namorado também. E aí eu até trouxe aqui uma coisa que até as meninas, nossa, mamãe, você nunca mostrou isso pra gente, mas eu não mostro mesmo. Era meu caderninho, minha agenda, ó, velha, de oração. Eu orava pelo Misa, tudo que ele me dava por primeiro eu guardava, como qualquer outra menina. Só que, veja, meu marido não me dava flores, ele me dava folha. Olha, eu tenho folha há mais de 10 anos guardada, tá, gente? É verdade. Não tira daqui que é capaz de despedaçar. É verdade. Não, então, ó, engraçado que a gente ia jogar bola, daí as meninadas iam junto, né? Daí a gente tava indo conversando, assim, daí eu passava por uma árvore, ó, amor, ó, vamos ver quanto tempo que você vai guardar isso aí. Porque assim, eu não gostava de guardar. Igual as meninas guardam primeiro. Pra mim, rosa, eu não gosto de flor. Ele me deu poucas flores, mas é porque eu não gosto de ganhar flor. Então, olha, pra vocês verem, tem, olha, foto do meu digníssimo, olha como ele era, tá vendo aqui? Não. Vou mostrar hoje, aqui a gente vai entregar tudo. E aqui, então, era meu caderninho. Orei, o nosso tempo de namoro inteiro tá anotado na minha agenda. Ela não deixou eu ver. Não, ninguém... A Alice perguntou se alguém tinha lido, eu falei que não, que isso era uma coisa minha com Deus, que teve uma fase que eu preferia orar escrevendo. Eu tenho outros lá que, do nosso começo de casamento, também eu tenho guardado, que eu orava escrevendo. E eu gosto de ver que Deus me atendeu em maior parte, ou também me disse alguns nãos. Mas não foi tão fácil assim, né? Não, foi difícil. Era difícil, gente. Ele era muito difícil. Ela falei, você vai ter que entrar no jejum 21 dias ou 40. Porque é difícil. Teve que atravessar o deserto, né? Pra chegar até o pai. Então, e aí eu tava vindo aqui agora e vendo. A gente começou a namorar em fevereiro de 2005.
2005, gente. E a gente noivou em 2007, no meu aniversário de 18 anos. E casamos em setembro de 2008. Esse ano a gente faz 13 anos de casado, né? Verdade. E assim, o nosso versículo de casamento mesmo que a gente escolheu, e a gente escolheu para nossa vida, é que a gente levasse a bênção de Deus para quem visse a gente. Eu vou te falar, não é fácil, né, amor? Com certeza. Um relacionamento, a gente tem que abrir mais mão da gente pro outro do que a gente querer, só querer. Para um casamento para você ser bem casado, você vai ter que abrir bem mais mão do que você ter as coisas só para você. Então, é uma renúncia diária que você tem que fazer. Somos um casal imperfeito igual a todo mundo. A gente tem nossas... Só que um dia a gente brincou, quando a gente teve a Luísa, a gente olhou um pro outro e falou assim, meu Deus, descobrimos por que a gente se aguenta, porque um aceita a loucura do outro. E é verdade, essa é a verdade que, assim, a gente pode até se desentender, mas literalmente, a gente aceita a loucura do outro. Quando a gente casou, o Misa tinha uma rotina de vida que eu não gostava. Eu era muito caseira, muito, até demais. Pra mim, se fosse a quarentena... Nossa. Há 13 anos atrás, gente, era o sonho da minha vida ficar trancada dentro de casa. Eu adorava, eu gostava. Hoje eu não gosto mais. Eu até brinco com ele. Falei assim, acho que você orou tanto pra eu gostar de estar no meio do povo, de eu gostar de receber gente, que hoje em dia, às vezes, ele fala assim, chega. Eu odiava de receber gente. Não gostava. Quem me conhece... O pessoal chegava lá em casa, daí ela não chamava pra entrar, ou teve uma vez, eu não vou falar nomes, né? Não fale. Mas assim, né, foi um casal, a gente tava conversando e tal, e nós ainda estávamos no comecinho, né? E a gente não tinha o sofá ainda. Daí a gente pegou as almofadas, a gente sentou no chão e tal. E eu falei, amor, vai fazendo um café. Daí balançou assim, café, amor. Acho que era pra pessoa ir mais rápido embora, sabe? Então, hoje em dia, meu Deus do céu. Eu não gosto de fazer só um café, mas ela não faz o café, vai na minha casa... Ela faz o pacote completo. Receber com bem. Mas assim, falando das loucuras, uma das coisas que me marcou, assim, foi o nosso noivado. Que nós noivamos na igreja. Foi algo, assim, que eu olho e foi tão especial, assim, sabe? A gente e tipo isso reflete hoje em nós a nossa vida, assim, a nossa devoção foi tipo tão legal assim. E tipo, os outros perguntavam, cara, como vocês vão noivar na igreja? Daí eu conversando com um pastor amigo nosso lá, que nós éramos, daí ele falou, não, vamos fazer lá no meio do culto e tal. E foi um pouco antes da oferta, ou acho que depois da oferta, não lembro, né? Foi antes da pregação. Mas foi algo bem simples, mas foi algo tão marcante, assim, porque assim, como a gente conhece muita gente, e a gente falava assim, puxa vida, como a gente não vai chamar uma pessoa, não vai chamar outra, vai chamar... Falei, amor, tem uma ideia, vamos noivar na igreja, porque assim a galera vai pra igreja, vai ter que assistir o culto, daí depois a gente sai fazer alguma coisa e cada um paga o seu, né? Porque a situação não estava tão favorável. E foi algo bênção também. E a gente fez ali na igreja e cara, e desde ali veio tipo selando as promessas do Senhor. E assim, a Silvia, ela nunca foi de conversar, assim, ela era bem fechada, eu que mais conversava. Tipo, hoje eu vejo assim... Falei, cara, como que Deus é tremendo, e assim, e como Deus vai forjando aquilo que Ele tem para nós. Assim, ela sempre se escondia e não queria, tipo, aparecer. Eu, assim, a minha vida inteira a gente foi músico, eu sou filho de músico, né? O meu pai sempre envolvido, a minha mãe também envolvida na igreja. E assim, e a Silvia era mais pacata ali, mas eu vejo assim que Deus ele não une só pessoas, mas ele tem algo a mais para os dois juntos.
E assim, eu sempre orava e quando nós íamos ensaiar, ela sempre estava junto. Porque daí tinha a nossa sobrinha, né, que você cuidava. E ela sempre estava ali junto. E como a igreja era lá no centro, ela tinha que ir, porque nós já ficávamos para o culto. Então ela tinha que, né, pagar o preço junto comigo, porque a gente saía 4 horas e o culto era 7 horas. Ela tinha que ficar ali e daí ela ficava com a Gi no colo, ficava ali brincando. E assim, eu vi aquilo ali, até eu ficava meio triste, mas não tinha outra opção, né, de você ficar e depois ela ia junto e assim, essa rotina, tipo, ela tipo abraçou essa rotina depois que a gente casou, ela entendeu como que era. Eu, na verdade, eu jogava bola todo dia. Segunda, e daí isso já embolava ensaio, já embolava. Nossa, era um monte de coisa, eu não parava em casa. Não. E o primeiro dog que eu paguei pra ela foi lá, mas não foi o de 1 pila, não, foi um mais, né, rechonchudinho, né, amor? Mais caprichado. Foi o... E até a gente brinca dessa história do cachorro-quente, que minha mãe me deu dinheiro. Ela falou assim, ó, leve, porque vai que, né? Ai, que o menino Mas tá daí, quebrado, sem... Aí ele sem a pagou o moeda. cachorro-quente, eu cheguei em casa, eu fui devolver o dinheiro pra mãe, dela falou assim, então, se ele pagou, então tá tudo certo. Ganhei a sogra, ganhei. E daí, a primeira vez que ele foi almoçar lá em casa, ele levou refri, e daí ela falou assim, ai meu Deus, que se sua avó visse isso, ela ia achar o máximo, porque ele trouxe sem ninguém pedir, nananã. É bicha ligeira, gente. Bicha ligeira. Cuidem aí, pais. Lerdo é o gato, filho. O sujeito né? é ligeiro. E foi assim a nossa história. E depois a gente ficou 1 ano noivo, preparando o nosso casamento. Muitos milagres nesse 1 ano, porque Com certeza. a gente era meninos, né? A Misa tinha 19 e eu tinha 18. Eu ainda não tinha um serviço estável e o Misa já tinha a profissão dele. Mas Deus realizou todos os nossos sonhos. E hoje, esse ano, a gente faz 13 anos de casado. E engraçado, assim, que o Misa tinha muita promessa de solteiro. Deus deu promessas para eles quando ele era solteiro. E muitas das promessas que o Misa teve, eu às vezes falava assim, mas como é que eu vou me encaixar nisso, meu Deus do céu? E às vezes, assim, chegaram pessoas a dizer que eu não era a mulher para a vida dele, porque a gente não tinha o mesmo ministério, ou porque literalmente a gente era diferente um do outro. A gente se combinava, mas assim, os nossos gostos eram diferentes. Daí eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que eu vou me encaixar na vida desse homem na parte ministerial? Porque no resto, os nossos planos eram os mesmos, assim, os nossos sonhos sempre se combinou muito. A gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de fazer loucura, tipo... Desbravar. A gente é meio vou contar um segredo pra vocês, que até a Alice fazer 2 anos, a gente não agendava a viagem. A gente catava o carro, sumia, sabe Deus se encontrar lugar pra dormir, sabe Deus se... Não. Aí, quando ela fez 2 anos, que a gente chegou no lugar lá onde a gente queria conhecer e não achava lugar pra dormir, olhei pra ele e falei assim, nunca mais, agora a gente vai começar a programar as viagens. Mas é porque... Fala? O quê? Da primeira viagem que a gente fez junto. Então, acho que foi isso também. A nossa lua de mel já foi a gente não programou nada porque a gente não tinha dinheiro. Então, como é que você vai programar alguma coisa sem... Aí a gente olhava para o outro assim, bom, se entrar dinheiro na gravata de sapato, a gente viaja, senão a gente não viaja. Falei assim, e Deus fez um milagre. Mas a gente tinha fé, né? A gente pegou, falou, amor, arruma tudo. A gente arrumou. Vamos colocar dentro do carro. Tava tudo pronto. Se a gente mas tiver tinha dinheiro... gente, já R$1. Não tinha, porque... Nem cartão de crédito, tá? Você tá entendendo? Meus últimos R$30 eu coloquei de gasolina, porque eu levei eu fui buscar o guitarrista e mais um outro brother meu, e daí eu tive que colocar os últimos R$30. Daí eu falei, meu Deus, e agora, né? Fui liso pro casamento, né? E eu tinha lembrado que eu ia ter que pagar o som do casamento lá, né? Eu falei, Deus, então é contigo aí a parada, né? Então vamos ver o milagre acontecer, porque depois da festa ali eu tinha que acertar o som. Casamos tudo, no final eu falei, amor, o que você acha de a gente já partir? Vamos viajar, amor. Vamos viajar. Deu pra mim, eu falei, amor, não consegui nada. E daí eu deixei pra última semana pra mim achar, né, o hotel, e tava tendo uma convenção, e a gente casou aqui em São José dos Pinhais, que é a região
metropolitana, e estava tendo uma convenção e todos os hotéis ali estavam todos lotados. E eu falei, agora, né, então não é pra gente ficar por aqui, né, pra gente já ir embora. Então, daí a gente pegou, foi, falei, vamos descer, amor. E daí, só que a gente não achava, a gente achou um hotel, um lugar, só que era um absurdo, ia tudo que a gente... metade do nosso ia dinheiro. metade do nosso dinheiro em um dia. Falei, não, amor, vamos aí que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E a gente foi, demoramos ali 1h30 pra achar um lugar, achamos, né, amor? Chama. Top. O café não. O café era Não, esse, o café era bom, né, amor? Era Mas bom. nós tivemos a noite de núpcias. Onde, amor? Eu não vou falar. Não vai falar, não? Eu vou falar. Num posto de gasolina, tinha um posto de gasolina, um posto legal, sim. Ai, eu corto. Não vou falar o nome do posto, porque né, não pode, mas dá pra fazer uma propaganda do posto. Mas assim, fui lá, olhei e falei, não, amor, é aqui mesmo, porque né, tava cansado já. E eu falei, eu tenho que batalhar ainda essa noite, tem que, né? Pelo amor de Deus, Cristo. Né? Amor, não me acaba, amor. Não, mas tem que, né? Eu vou morrer, eu já fiquei vermelha. Batalhar ainda essa noite. Eu falei, não, vamos parar por aqui, senão se eu dirigir mais aí, né? Mas foi benção ali, né? Mistério na terra, o charamaneco, né, ali. Daí o café da manhã marcou também, porque o café da manhã delicioso. Mas é isso daí. Isso aí. Daí depois que a gente saiu, a gente ficou em Guaratuba ali, né? Não chegou nem em Guaratuba, na verdade, ali. Daí depois a gente foi pra Floripa. Daí lá foi bênção demais. O meu carro era branco, pintaram meu carro com os batom, ficou aquela beleza, né? Mas foi marcante. Foi. Tudo na nossa vida foi marcante. E como, né, todas as nossas coisas foram loucuras, começou assim. O nosso casamento começou assim. E foi. Confiando no outro. E um confiando no outro. E assim, podia dar tudo errado. E assim, engraçado assim, ó, que a gente não brigou nenhum momento da nossa lua de mel, assim, eu não fiquei bravo com ele, a gente levou tudo na esportiva, na brincadeira, a gente se matava de rir. E daí a gente recebeu a nossa primeira promessa de Deus, assim, pra nós dois, depois que a gente teve a Alice. E daí Deus falou que o nosso e daí foi muito específico, que ia ser o nosso ministério. Mas a gente jamais, nunca desde que a gente começou a se falar, o Misa nunca me falou que ele tinha vontade de ser pastor e nunca nem passou na minha cabeça. Aliás, que eu sou neto de o Misa é neto de pastor. Mas nunca passou na minha cabeça, assim, de herdar essa função. É um prazer, né, mas... É honroso, mas assim, foi um presente que Deus nos deu, mas... Jamais, não me imagino. Se me falasse no começo do nosso casamento, eu ia me matar de rir. Falar, nossa, nada a ver. Apesar de que, desde que eu conheço o pastor Walter, ele falava que a gente seria. Sim, mas certeza. Eu sempre ria, falava assim, pastor, nada a ver. Deus já tinha falado com ele. Mas ele sempre falou que a gente seria. E aí, às vezes, você tá pensando assim, nossa, mas a história da Sil e do Misa é muito divertida, muito graça. Não, gente. Só que assim, ó, eu penso que coisas ruins a gente passa e fica. A gente pega o que aquela coisa ruim te ensinou, melhora e prossegue. Porque se a gente for contar nossas coisas que fizeram a gente evoluir como pessoa, aí vocês iam chorar, daí vocês iam ficar com dó da gente. Então eu prefiro, assim, teve coisa na nossa vida que não vale a pena. Sim, se um dia Deus falar que a gente tem que compartilhar, a gente compartilha, mas assim, tem coisas que foi muito ferro e fogo, E foi aprendizado, né? A gente teve que passar por algumas situações pra gente aprender, pra gente amadurecer. Pra gente amadurecer e a gente também aconselhar casais a não passarem por isso também. E a gente teve 2 anos na nossa vida que literalmente a gente passou pelo ferro, pelo fogo, por tudo junto, né, amor? Pelo deserto. Pelo deserto, mas graças a Deus passou e só temos coisas boas. Deus, a gente passa, mas ele sempre tá com a gente. E
Então, hoje era isso que a gente queria deixar para vocês, assim, a gente às vezes não pode ser exemplo para muita gente, mas que hoje aí na sua casa você possa, a gente tá aqui para te levar esperança, para te levar amor nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Sabe o que você pode fazer? Senta com a sua família lá, ouve a história do seu pai e da sua mãe, ouve a história da sua família, de como eles se conheceram. Gente, acho fantástico. A minha mãe, ela gosta muito de foto. E a Alice gosta muito que a gente conte as histórias. Ela é muito curiosa. E às vezes eu fico pensando assim, a gente perdeu isso por causa desse bendito do celular. A gente não... Gente, se a gente perguntar às vezes para a geração que tá vindo aí, eles mal sabem como é que os pais deles se conheceram, sabe? Não tem... Vocês não estão tendo... Então, assim, uma oportunidade que vocês estão tendo que nós não temos quase nada para fazer, só TV e celular, desligue, senta na mesa, comece a contar a história. Eu acho fantástico, assim, quando a gente se reúne com família e vem uma história daqui. A gente tem o Ney e a Mari. O Ney tem história, assim, a rodo. E a gente, nossa, às vezes fica horas conversando. E o Ney gosta muito de conversar, contando as coisas que aconteceu. O Misa conta as histórias de quando ele era, assim, andava só com a piazada e os perrengues de bicicleta, de bola. E a Alice acha fantástico. Então, é uma oportunidade de você conhecer a sua família. E não podia terminar sem a palavra que lá em 1 Coríntios 13 diz do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente a mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E nesses dias, que o amor prevaleça na nossa vida, né? E você possa amar esse amor aqui. Eu acredito que a gente nem conhece ele só sendo homem e mulher. Eu acho que quando a gente se torna pai e mãe, a gente conhece plenamente o que é um amor genuíno como esse aqui, ó, que você faz coisas que jamais você faria, né? Assim como Deus está cuidando de você, você cuida dos seus. Mas então que o amor prevaleça nas nossas vidas. Então fiquem com Deus. Essa é um pedaço da nossa história. Espero que abençoe e edifique vocês e traga um pouco de alegria, que você consiga sorrir vendo esse vídeo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E que, assim, Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para quem está do seu lado também. Então, entenda, né? Não é só você. Deus vai pôr alguém na sua vida para não é só sobre você, é sobre quem está à sua volta. A nossa história não é só a nossa história, é a história da nossa família, história dos nossos amigos, história de quem Deus aproximou para andar com a gente. Então, não é só sobre você. E que Deus tem muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Muito mais. Ele tem preparado algo muito tremendo. Mais. Ó, prova disso, viu? Minhas disso. oraçõezinhas. Eu vou dar uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha. Mas que Deus te abençoe e te guarde.
e que Deus venha guardar a tua mente, Amém. guardar o coração de Nesses vocês, tempos. você que é solteiro, que às vezes está assistindo, você que está noivo, você que está namorando, ou você que já é casado. Se mantenham firme, não é fácil. Lute pelo seu Lute com todas as forças. Muitas vezes pessoas vêm falar, mas por que você casou novo? Por que vocês casaram novo? Vocês casaram tão novo. Eu falei, cara, é propósito de Deus e é isso que eu quero pra minha vida. Então, cara, Deus preparou uma pessoa para andar junto com você. Então, cara, vai avante, persevere, porque o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Amém. Amém? Até a próxima, então. Até a próxima. Tamo junto. Tamo Amém? junto. Ai, Jesus, espero que não seja pagar, né? Deus uniu as nossas vidas de uma vez. E cada dia meu Deus. é o primeiro outra vez. Como num primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. E como é grande o meu amor por você. Calma. Você aceita casar comigo? Silvia Rocha Simão de Almeida. Todos os dias da minha vida, meu amor. Tava devendo isso, né? Tava devendo isso. Eu não contei no vídeo, ele nunca me pediu em casamento agora. Ele me pediu. Pedi em casamento, cumprimos. É o desafio que Venham há muito aqui, tempo ela tava falando. Né? Olha aqui. Agora nós temos. Agora não somos mais nós dois. Somos quatro. quatro. Olha lá, ó. Vai lá. Fala tchau, tchau lá, Alice, na cama. Fala assim. Essas nossas duas heranças. Você adorou? Adorei.